Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós vascaínos. Bem, meus amigos, eu falo isso porque é o meu bordão, porque é sempre um péssimo Vasco. Primeiro desafio grande que este clube de regatas Vasco da Gama tem em 2022, perdemos do Botafogo. Atenção, meu amigo vascaíno. Quarta derrota consecutiva para o Botafogo de futebol e regatas. Botafogo de futebol e regata. Eu tenho que repetir esse dado para vocês terem a noção do que estão fazendo com o futebol do Vasco da Gama. Quarta derrota consecutiva. Eu, com 42 anos, me lembrando de pelo menos uns 38 anos, aí uns 32 anos de Vasco da Gama, não lembro de uma sequência de tamanhas derrotas para o Botafogo. Mas enfim, meus amigos, você está aqui no pós-jogo do Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca. Já vou pedindo aqui os pedidos tradicionais. Deem seu like aí neste vídeo, se inscreva neste canal, bem como aperte o sininho para você sempre ser notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco. Mas você já sabe, 7 horas da manhã, sempre um vídeo sobre o nosso Vascão. E hoje nós conversaremos sobre a derrota do Gigante da Colina para o Botafogo, ou Glorioso, por 1-0 lá em São Luís do Maranhão. Eu quero saber de vocês, a derrota foi justa? Você achou que aquela pressão do Vasco, o Vasco ia virar o jogo? Se você achou que o Vasco realmente está mal? E o que você achou do jogo em si? Coloque aqui nos comentários, principalmente, qual é a sua expectativa para este time do Vasco da Gama e para o resto do ano. Meu irmão, já estou perguntando para o resto do ano, beleza? Mas vamos lá às notícias. Primeiro, não sei se vocês perceberam, o Vasco não entra com uma tarja sobre aquele patrocinador Forte Aliança, que ninguém sabe de quanto foi esse patrocínio. Que empresa é essa Forte Aliança? Parecia de seguradora. Ninguém tem a menor noção de que essa Forte Aliança patrocina o Vasco da Gama e vai passar completamente obscura este ponto. O Vasco assinou com um cartão de todos, que imagino então que vai ocupar este lugar. Beleza, meus amigos? O Everton, o lateral direito, estava suspenso e assim entrou o Léo Psicopata Matos, que num jogo, num lance bobo, obviamente, ele ia levar o cartão amarelo. Ele não consegue passar. Me desculpa, Léo Matos, eu gosto de você, eu acho até um cara bem raçudo, suas entrevistas eu acho boas, só que não dá para você confiar num jogador que todo jogo leva um cartão amarelo e você fica com medo de que 5 minutos depois ele vai levar um outro cartão amarelo e ser expulso. Não dá, você já tem 36 anos, 37 anos, não dá para você, o Vasco da Gama, ficar confiando num jogador desse. Cara, ou bota a cabeça no lugar, para de fazer isso. Ô, meu irmão, beleza, dá sua licença. O Vasco, o jogo em si, começou com o Botafogo pressionando um pouco nos escanteios, mas o Vasco até que dominou o jogo ali no meio do segundo tempo e tudo mais. Só que no lance fortuito, na verdade, também, o Botafogo, como é que eu vou fazer um comentário para o Botafogo? Uma equipe fraquíssima, com o técnico Lúcio Flávio, grande jogador, eu gostava dele como jogador, assumindo agora o time, porque demitiram o Anderson Moreira, sem grandes justificativas. Jogou pelo menos com raça, uma coisa que o Vasco não jogou no primeiro tempo, jogador lento, tanto que o gol do Vasco, como é que ele sai? O Léo Matos vai lá na linha de fundo, ele tenta cruzar e fica por lá, volta moroso. Aí o Juninho vai lá, ataca, deixa o cara passar. O Anderson Conceição fica olhando a bola, não fica na mesma linha do último zagueiro do Vasco da Gama ali, pelo menos achando que estava impedido. O cara lá do Botafogo faz um gol livre, mas livre, ninguém nem em cima do cara. Faz o gol, todo mundo acha que estava impedido. Eu também pensei que estava impedido no primeiro momento. Chegou o VAR e valido o gol. O Botafogo também não jogou mais aí não, embora que no final do jogo ele perdeu duas grandes oportunidades ali do contra-ataque que poderia matar. Se fosse uma equipe mais qualificada, teria goleado o Vasco da Gama. Enfim, aí o Vasco da Gama começa a atacar com algumas boas oportunidades, outras boas oportunidades, mas termina o primeiro tempo meio que no abafo. E você vê claramente, por isso que eu fico revoltado com esse técnico Zé Ricardo, e a gente vai aguentar isso até ele ser demitido lá para a quarta rodada da Série B, porque ele não vai ter ganho nenhum jogo, e aí ele vai acabar sendo demitido. Como o time do Vasco, no primeiro tempo, foi um time lento, um time estático. Você vê que ele inverteu o Gabriel Peck
jogou pela direita e o Nazário jogou pela esquerda. Bacana, mas não saem disso. Aí fica um cara lá na ponta, o outro cara lá na ponta, um Nenê flutuando ali no meio, o Bruno Nazário uma completa nulidade, não faz nada, o Gabriel Peck sendo a única válvula de escape no primeiro tempo, e o Vasco vai assim, terminando o primeiro tempo com 1-0 nas costas e com alguns jogadores muito mal. Edmar, me desculpa, não justifica a entrada de Edmar no lugar do Riquelme. Não importa, o Riquelme é muito mais. Entrou no segundo tempo, o Riquelme, no primeiro lance, ele meteu uma bola lá na cabeça do Figueiredo. Entendeu? Então não tem. O cara não conseguiu acertar um cruzamento. O cara é lateral esquerdo. Não conseguiu acertar um cruzamento. Tô falando na cabeça do jogador? Não. Tô falando no meio da área. No meio da área. O Edmar não conseguiu acertar o cruzamento para área. Ele mandava lá para lateral, lá para fora da área. Isso é inadmissível, meu irmão. O Matheus Barbosa, o cara deve ser um segundo volante, um terceiro volante, porque de primeiro volante o cara não consegue tirar uma bola, entendeu? E, bom, tenho que entrar na fila do perdão do Juninho. Para mim foi o melhor jogador do Vasco até o Juninho, enquanto ele teve um fôlego aí. Dessa vez ele realmente jogou bem, tanto que no segundo tempo, logo no começo, teve uma arrancada boa dele no segundo tempo, pelo menos mudando um pouco a expectativa de jogo do Vasco da Gama. Enfim, meu irmão, o segundo tempo começa, o Vasco dá uma pressão, a gente achou que ia fazer um golzinho. Parabéns para o Gatito, para mim é um excelente goleiro. O Vasco teve uma época que ele levantou a suspeita de contratar o Gatito, mas ele estava machucado. Eu, por mim, contratava, eu sempre gostei muito do Gatito e segurou as bolas lá. Ele fez uma grande defesa, assim. Não, fez umas boas defesas nos chutes, um chute do Nenê, um chute do Peck e tudo mais, mas nada assim exorbitante, mas que garantiu ali a segurança da zaga do Botafogo. E o Vasco foi assim impressionando. Aí começa o que começa o Zé Ricardo a fazer? Enche o Vasco de atacante. Coloca o Riquelme no lugar do Edmar e coloca o Getúlio no lugar do Léo Matos. Beleza, puxou lá o Matheus Barbosa para fazer um terceiro zagueiro. Getúlio perdeu um gol ali que o cara furou na frente dele, não fez nada. O Raniel, completamente perdido em campo, ele não tem menor caguete de atacante. Você vê que ele não ataca. Logo no começo, nos primeiros minutos do primeiro tempo, o Peck manda para uma bola para o meio da área, o cara tá no pênalti, na marca do pênalti. A gente vai sentir falta do Cano. Eu não queria falar isso, não, mas vamos sentir falta do Cano. Porque o Raniel nunca está no momento certo ali entre os zagueiros para meter a bola para o fundo. Ele sempre está brigando com os zagueiros. A gente se iludiu, na verdade, os 3 primeiros jogos aí com o gol dele, que ele até atacava, beleza, mas contra times fracos. Agora que o bicho está começando a pegar, não vai, né? Aí, meu irmão, aí o Zé Ricardo mete Figueiredo, aí o moleque. O cara joga de centroavante, sempre dentro da área, mas como já tinha o Raniel e Getúlio, o cara fica fora da área, não faz porra nenhuma. Embora dê uma cabeçada, até com uma grande consciência, pro gol, mas não faz nada porque não é a dele. Aí meteu o Laranjeira também, que perde umas bolas ali, também o cara todo no sufoco, não aparece ninguém para pegar a bola. O Vasco completamente perdido. O que aconteceu do segundo tempo, na verdade, foi um Botafogo completamente recuado. Parabéns para o Lúcio Flávio, teve a visão de jogo, fez umas boas substituições segurando o Vasco. O Vasco poderia ter tido uma chance também no começo do segundo tempo, com uma bola no travessão ali, mais uma bola contra ali. E foi no abafa. E isso não dá, meu irmão. O fato é que é o seguinte, como eu falei no meu pré-jogo, o Vasco perdeu, o rival goleou ao horroroso Nova Iguaçu, aquele que a gente levou 2 gols e quase que ia empatar, meteu 5. O Flores ganhou da Portuguesa com gol de Cano e o Vasco, de primeiro, cai para 4º colocado. Não acredito que a classificação para a semifinal e para os clássicos esteja ameaçada, mas é bom abrir o olho, porque no primeiro desafio grande, e nem tão grande assim, com todo respeito ao Botafogo, o Vasco, principalmente no primeiro tempo, mostrou sérias deficiências. E eu posso te falar, o pior é que é esse time que vai durante o ano, porque você acha que Quinteiros, Luiz Henrique ou Zé Gabriel vão mudar alguma coisa nesse time? Meus amigos vascaínos, o ano será sem palavras.